Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o dia de hoje, o Baobá Cultural da TV Futuro traz novamente a presença de vocês, uma figura extraordinária da nossa cidade. Eu digo extraordinária porque é uma dessas pessoas cuja vida é para ser útil e ser feliz. E ele é feliz porque é útil. E a utilidade pública que ele tem feito nesse estado é muito importante. A sua atuação de vida é extraordinária, é diferente das pessoas, porque ele procura sempre uma coisa mais inteligente. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, hoje, um economista brilhante que sempre foi, preocupado com a economia individual da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas também um advogado brilhante, com um belíssimo escritório, talvez certamente um dos bons escritórios de advocacia localizado do Nordeste do Brasil, e não só aqui, mas ele ampliou a sua ação para ultramar. Está hoje com o escritório em Lisboa e atendendo aos portugueses e brasileiros que o procuram. Mas Ezequias tem uma vida muito interessante e há um momento especial. Ele foi secretário da Prefeitura do Estado, foi vice-reitor da nossa Universidade Federal, professor da nossa universidade em economia, como sempre, e ele ele pega as coisas, o saber da economia, joga no direito, e sabe fazer isso como ninguém. De maneira que eu trago para aqui a figura querida de Ezequias Pegado Cortez Neto. O Dr. Ezequias está conosco para uma conversa sobre a sua atuação. Recentemente houve um fato que o governo do Estado retomaria os terrenos da Via Costeira. E a Via Costeira voltou a ser falada. Ele tem uma longa participação e primeira participação na Via Costeira. E fomos, por acaso, o meu escritório dele, fomos procurados para atuar nesta ação. E pensamos o seguinte, conjuntamente, que é possível fazer uma nova via costeira, com uma destinação específica para servir a cidade, para servir ao Estado, para servir ao turismo brasileiro. É possível ser feito, mas isso precisaria de um longo entendimento entre o governo, que já a governadora manifestou ultimamente que gostaria de haver entendimento com os empresários, e nós pudemos fazer isso com jeito, habilidade, boa vontade, e dar uma contribuição para a nossa cidade. Doutor Ezequias, vamos começar pelo começo. Como é que começou essa história? Eu queria dizer o seguinte: em 1911, um gêniozinho chamado Manuel Dantas, que é o meu patrono na Academia Norte-Grandense de Letras, fez uma conferência em Palácios que foi publicada. Ele publicou, dizendo que Natal daqui a 50 anos. E ele adivinhou coisas magníficas. Ele é um profeta mesmo, porque ele adivinhou, por exemplo, que haveria, com os 50 anos, o natalense estaria vendo através de uma tela móvel e luminosa o que se passava em Paris e Londres e Nova York. Olhe que naquele tempo nem rádio funcionava no Brasil. Ele já jogava uma coisa dessa. Ele disse que haveria uma ligação subterrânea, observa, entre Londres e Paris. Olha que visão fantástica. Ele disse uma coisa que
Natal cresceria para a Zona Norte. Que lá as gentes, linguagem dele, as gentes do interior viriam para formar uma espécie de nova cidade, que nós estamos vendo hoje. E disse que ao redor da praia, depois de Areia Preta, haveria hotéis em que as gentes viriam, gente de todo canto, para a cidade de Natal. Ele temia e defendia a importância das dunas, que ele dizia um perigo iminente, porque era para não haver devastação das dunas, porque a areia cobriria a cidade. Era uma figura diferente. Manuel Dantas, mas aqui teve uma experiência. Como é que começou essa história aí? E olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, é a segunda vez que estou no seu programa, e começou muito simples. Eu fui chamado, já estava coordenador técnico da Secretaria de Administração do Estado, tinha sido antes diretor-geral. Chega o prefeito Jorge Ivan na minha sala e me chama para ser secretário de Administração. Quando eu entro no Palácio Felipe Camarão pela primeira vez, vejo nas escadas uma grande fotografia, e nessa fotografia era uma fotografia de Natal muito grande, e na fotografia tinha um traço preto ligando a Areia Preta a Ponta Negra. E eu disse a Jorge, é o seguinte, rapaz, ali nós devíamos fazer uma estrada ligando de ponta a ponta. Aí começamos a conversar muito sobre planejamento, e ele, um ano depois, menos de um ano, chegou a dizer, eu quero você no planejamento. E quando ele nos colocou no planejamento, então nós começamos a implantar ideias para Natal. Então eram 5 ideias principais que nós tínhamos. Quem viveu em Natal naquela época, há de convir que Natal tinha na BR-101, aquela avenida que vai lá para Parnamirim. Só descia para o sul na BR. E aí nós verificamos que tinha Prudente Moraes, tinha Bernardo Vieira, e elas não se comunicavam. E nós fizemos esse projeto, Bernardo Vieira, Prudente Moraes. Bernardo Vieira, que hoje é Nevaldo Rocha. Nevaldo Rocha, que lá antigamente era Bernardo Vieira. Porque antigamente, Diógenes, a 15 é a Bernardo Vieira, que é a Nevaldo Rocha, é a 15. Então a 15 era só aquele pedacinho ali, no centro ali, perto da escola técnica, com o shopping. E era a 15. Só que a 15 havia um vazio entre ali e a Urbana. E aí nós preenchemos esse vazio. E mais a Avenida do Contorno, ligando a Ribeira a Alecrim, mais a Beira Canal, que depois foi com o projeto de viaduto, que até nós não queríamos naquela posição, queríamos diferente, mas aí o governo seguinte mudou o projeto e fez daquela forma. E, principalmente, a avenida entre Ponta Negra e Areia Preta. Esse era um sonho. E aí, em seguida, esse sonho começou a se concretizar quando eu liguei. Eu disse a Jorge, eu fui chamado para o presidente da Coab e disse, Jorge, vamos fazer a Via Costeira, que não era Via Costeira, vamos fazer a Ponta Negra, eu transformo a Coab numa companhia de urbanização e fazemos aquela avenida. E aí começou, depois o BNH, antigamente que financiava as Coab, não concordou, e nós passamos o projeto para a Secretaria de Planejamento do Estado, e a Secretaria de Planejamento do Estado fez o belo projeto da Via Costeira, o secretário era Marcos César Funila Ramos, governo Tarcísio... Foi também prefeito. Foi também prefeito, governo Tarcísio Maia. E aí coube a mim, olha, por sorte, porque Deus quis, que a gente fez esse convênio com a prefeitura no dia 28 de dezembro de 1973. Aí Deus quis, certamente Deus, me coloca como secretário de planejamento de Lavoisier, e Lavoisier diz, vamos fazer a Via Costeira? Eu digo, vamos fazer. E no dia 2 de junho de 1979, eu escrevi o ofício para o governador fazendo a proposta com a minuta de uma ordem de serviço para ele dar o DR. E ele assinou essa ordem de serviço no dia 2 de junho de 1979. E a Via Costeira, e eu controlava, porque quem pagava o DR para pagar a empresa contratada, que se eu não me engano foi a IT, que ganhou a licitação,
Quem pagava era eu que pagava. Então eu tinha o controle sobre aquilo ali. E o que eu mais queria era que a avenida, que o projeto fosse cumprido, que a avenida barrasse qualquer invasão do Parque das Dunas. Porque o grande projeto que estava na minha cabeça era o Parque das Dunas. Porque eu achava que ali era, e acho ainda, que ali é a fonte de abastecimento aquífero de Natal, subsolo, como também a preservação das dunas para que evite o areal sobre a cidade de Natal. Do perigo iminente de Manuel Dantas. Perigo iminente de Manuel Dantas. Então nós tivemos essa consciência total naquela época. E aí saiu a via costeira. Foi essa... Você deu a ordem de serviço, para começar. Quem deu a ordem de serviço foi Lavoisier. Eu propus a Lavoisier a ordem de serviço. Muito eu bom. Fiz um ofício para Lavoisier, eu espero que tenha na Secretaria de Planejamento, que eu estou escrevendo um livro, que o livro se chama Uma Saga, Consequências Administrativas e Econômicas e Advocacia. Neste livro eu conto essa historinha em detalhes. Muito interessante. E é preciso registrar esses fatos, porque a turma nova não está sabendo. Na realidade existem problemas. A via costeira é um milagre, porque imagine o seguinte, imagine o leitor. Eu comecei a estudar o assunto também, porque estou interessado uma vez que fui consultado. Então, já havia muito tempo que eu tinha interesse, desde o tempo em que começou e sabia da preocupação de Ezequias e do governo, porque Luiz Maria Alves, que era detentor do Diário de Natal, a força política grande, era contrário, porque ele defendia a ecologia. Seria destruidor das dunas dentro da visão dele, quando foi o contrário, foi a preservação das dunas na realidade. Mas ele fez bem para chamar a atenção para a ecologia, o que é uma coisa interessante, que a cidade começou a tomar conhecimento dessas coisas. Foi a época em que Cascudo estava defendendo contra a pesca da baleia na Paraíba, que matavam e destruía. E Cascudo levantou essa bandeira e foi. Então começou a haver também um sentimento ecológico interessante. Exatamente. E esse detalhe do Luiz Maria Alves, houve um detalhe que você me lembrou agora, que eu também estou falando no livro, foi que havia uma grande dúvida. O governador tinha receio, eu tinha receio, nós todos tínhamos receio daquela obra, né, que era uma coisa muito grande para Natal naquele tempo. E então, a dúvida que nós deixamos de ter foi quando trouxemos o arquiteto Burle Marx, que ele tinha projetado e feito o aterro do Flamengo. E eu digo, vou buscar Burle Marx. E trouxemos Burle Marx para Natal. Burle Marx deu uma grande entrevista favorável à via costeira. Eu me lembro que eu fiz um belvedere, um local de se ver ali na via costeira. Levei Burle Marx num bugre, fiz Burle Marx, que já estava mais velho, subi e ver. Quando ele viu, ninguém tinha drone, né? Você tinha planta e fotos assim, aéreas muito difíceis. Quando ele viu, disse, concordo com a via costeira. E aí eu digo, então o senhor dá uma entrevista. Aí ele deu uma entrevista no Diário Natal, Tribuna, para quem quiser. E aí a gente pôde dar a ordem de serviço. Quer dizer, teve uma estratégia para a gente começar. Porque era difícil combater o Diário Natal, era muito difícil. O Diário Natal muito forte. O governo não tinha... Era muito forte, realmente muito forte. E o governo, com todas as dúvidas, que a ecologia já começava a florescer e dar em todos nós. Mas olha, uma coisa importante, é preciso ver, muito pouca gente sabe que há uma interferência direta na via costeira. O que é? Primeiro, os terrenos de marinha que pertencem à União, que decide. União. O Estado é que elaborou e que faz o projeto. E a prefeitura que autoriza. Então, os três escalas do poder... tem que se integrar. As três etapas do poder que tem que se integrar para chegar a uma solução. A União está com ação que pode dar prejuízo muito grande aos empreendedores, às pessoas que estão lá, aos proprietários dos terrenos legitimamente assumidos, e pode dar um prejuízo à cidade de Natal ilimitado, porque a ação visa
anulação de contratos estabelecido e reconhecido por uma decisão judicial. Isso, pense o prejuízo que pode causar a essas partes. Já aqueles que têm hotel anteriormente apresentado, houve muitos problemas psicológicos e tal. Eu mesmo fui advogado do SERV, um belíssimo hotel de Natal, e que houve uma ação judicial proposta inclusive pelo IBAMA, Ministério Público, etc. E foi até o Supremo. E nós ganhamos porque era para derrubar. Imagine o que era prejudicar a nossa cidade. Há muitas coisas difíceis de fazer. Uma delas, que o meu pensamento pessoal, houve o descumprimento de norma de um hotel que seria construído lá, na administração do prefeito Carlos Eduardo, e foi proibida a construção. A empresa foi para a falência e está lá aquele esqueleto feio. Muito feio. Agora, o Ministério Público pede a destruição de um andar. Para mim, não deveria só um andar, deveria desaparecer aquilo da paisagem. É uma coisa feia para a Via Costeira. A Via Costeira, que tem um nome de Avenida Senador Dinarte Marins, isso mesmo. Porque Dinarte foi um propulsor da nossa cidade, do Estado, com criação, inclusive, da Universidade Federal. Ele fez isso. E veio transformar. Então, somente isso já justificaria a presença e o nome dele. Agora, a nosso ver, e eu sei que Ezequias participa também do meu ponto de vista, era preciso um grande entendimento e global. Não adianta fazer um acordo com uma parte qualquer. Não, tem que ser com todos. Tem que ser de todos, que ser juntar o pessoal para frente Brasil, todos juntos vamos. Sem isso é impossível, porque são 3 esferas de poder para se selecionar. E olha, você tem uma ideia dos números. Os números me impressionam. Na década de 80, a Via Costeira como eu disse, foi 2 de junho de 79. Na década de 80 foram feitos 6 hotéis. Na década de 90 foram feitos 3 hotéis. E na década de 2000 a 2010 até 2006 foram feitos 2 hotéis. Lá existem hoje 12 áreas disponíveis ainda. 7 pertencem a terceiros pelo sistema, lá em 2003, regularizado a setor privado. Diversos projetos que seriam. 5 pertencem ao Estado, através da Data Norte. Então, não é só a iniciativa privada que está deixando de executar o projeto. Por isto que eu defendo, igual a você, a integração entre a iniciativa privada e as 3 esferas de governo. Porque senão ninguém sai. E pensar em alternativas mistas de uso daquelas ilhas de uso ao longo da Via Costeira. Que ali são verdadeiras ilhas de uso. Mas se você está ali, você para ir na outra, você tem que ir de carro. Não tem nenhum serviço perto. Então... Tem que ser no mínimo um arquipélago, tem que fazer lá. No mínimo um arquipélago. Um arquipélago que se integre. Que se integre, totalmente integrado para fazer. E outra coisa, foi bolado hotéis para grandes visitantes que vêm aqui. E não há a participação do cidadão. O natalense que está abandonado, que o Rio Grande Norte e Rio Grandense para a utilização da Via Costeira. Então, teria que ser restaurantes, bares, cinema, tudo aquilo que pudesse integrar. Tem que repensar, shopping. Tem que repensar a Via Costeira. Essa posição de hoje minha, é de repensar, olhar sob o ponto de vista do planejamento, sempre preservando o Parque das Dunas, sempre. Para mim ali é sagrado, mas olhar de forma que haja uso, porque aquele é um grande equipamento público, ela é uma rodovia estadual, né, como você sabe, é um grande equipamento público com pequenos usos. Aí resultado, está concentrando em Ponta Negra e concentrando nos outros lugares, e faltando
Olha, integração. se as esferas de poder aceitarem, se os empresários tiverem uma visão maior, penso que será o maior complexo do Brasil concentrado. Nada parecido com o que nós podemos ter para atrair o turismo, que é a base da nossa economia hoje e a importância da nossa economia. E ninguém está vendo isso aí, parece uma coisa difícil de ser entendido, até pela população que não entendeu ainda. Aquilo não é apenas uma passagem. Exato, não é uma passagem. É isso que eu devo. Tem que integrar, tem que ter uso. Tudo. Por exemplo, você falou aí que a governadora, que tem suas posições políticas, está aberta para o lado empresarial. Eu achei isso fenomenal. Porque se examinar a história do Rio Grande do Norte, dos 4 últimos períodos de governo, sem citar nomes, a Via Costeira parou em 2006. Foi o último hotel, foi o Sears, né? Chama Sears. De lá para cá não tem mais nada. Então houve um investimento lá houve algum investimento lá na área de ampliação do que chama de, como é o nome daquele espaço? É um espaço de uso múltiplo no final da Via Costeira, e houve um investimento e não tem mais investimento. Então isso é a grande preocupação que eu acredito que nós podemos Mas é que a sua vida foi sempre movimentada e pensando no Estado. Vamos conversar um pouco, porque está entregue a Via Costeira, a Coab. E você teve uma grande participação na Coab. Na Coab. Vamos conversar um pouco sobre a sua presença na Coab. O que é que foi resultado da sua? Eu sei que houve momentos dramáticos. Terríveis. Terríveis. Então a Coab, na verdade, hoje, o nome é Data Norte. A Coab, aquele prédio, foi nós que o fizemos, né? Então, aquilo hoje é Data Norte. Se você examinar na caixa d'água, lá daquele prédio, em cima e dos lados, tem o nome Coab RN. Eu vi um dia desse. O detalhe que eu vi um dia desse, eu quero ver se tiraram o nome da Coab. Não tiraram. Tá lá. Se tiraram, foi de 2 meses para cá. Porque no Duro é o nome novo. É o nome novo. Tem então, coisa o nome antiga. novo, como não tenho nenhum problema com o nome novo, então... Vamos lá, o que é que foi a Coab quando nós começamos? A Coab tinha 3.200 casas e hoje tem terminou o seu período de gestão habitacional com cerca de 35.500 casas. Nós, entre entregar e deixarmos executando ou em projeto, nós deixamos com 20 mil. Então é um número expressivo. E onde foram essas casas? Se você quiser, eu digo de cor todos os conjuntos habitacionais da nossa época. Vamos lá, porque as pessoas estão morando lá e gostariam de saber como é que fica. Eu vou começar por essa região aqui, sul. Quem é proprietário de casas que beneficiaram dessas coisas gosta de saber das origens. Das origens. Em primeiro lugar, Cidade Esperança 3, nós fizemos mais 400 casas lá. Depois os conjuntos Lagoa Nova 1 e Lagoa Nova 2, 264 e 174. Depois do conjunto Jiquico, do 623. Depois o conjunto Piragi, com 2.100, que é na Zona Sul. Aí, ao mesmo tempo que fazíamos isso, estávamos na Zona Norte. Aí lá na Zona Norte, fizemos o Potengi, com 389, Panatis, com 1.100, Igapó, com 113, Santa Catarina, com 2.200, Soledade com 540 na primeira etapa, depois mais 670 na segunda etapa. E por aí fomos fazendo aquelas grandes avenidas lá. Era um trabalho muito intenso, mas não ficamos só aqui. Nós fomos para Mossoró, fomos para Pau dos Ferros, fomos para Macaíba, fomos para Goianinha, fomos para Nova Cruz, fomos para Macau, fomos para Araçu. E nisso tudo nós fizemos casos ao longo desses anos. Maravilha. Então hoje, quando eu vejo os programas habitacionais e as pessoas falando muito nos programas habitacionais, eu digo, meu Deus do céu. A carência hoje de pessoas de baixa renda é fantástica. O Rio Grande do Norte está sofrendo muito com isso. Muito. Como são lentos, porque quando não se faz casas para baixa renda, sabe qual é a consequência? Favelização. A minha grande preocupação era fazer casa para evitar a favelização das cidades. Claro. E a casa com infraestrutura, isso era a grande preocupação. E houve um gravíssimo problema aqui, o Rio Grande do Norte, com Natal, que foi um plano diretor
anterior que comprimia a cidade. É. Então as pessoas que não tinham lugar de trabalhar aqui. Ia trabalhar e foi, por isso, cresceram os municípios vizinhos, né? É. Não, inclusive tem o censo desse ano, o censo agora, que está sendo publicado, Natal diminuiu. Então, o Natal diminuiu. Para onde foram as pessoas? Natal tinha em torno de 800 mil habitantes, em torno, hoje está com 730 mil, ou seja, menos 70 mil. Não, as pessoas foram para Parnamirim, foram para São Gonçalo, foram para... As pessoas têm que viver. Foram e morar. E aí foram extremóis, então houve um espraiamento do Grande Natal. Isso é que custa aconteceu. elevado, porque o pessoal para vir para cá Para trabalhar. tem que pegar para trabalhar, tem que pegar trem quando tem a chance de trem, que é mais barato, mas tem ônibus, Exato. carro. Não é uma Hoje se coisa vê, difícil. Leone, aqui nessa região, a verticalização. A verticalização, na verdade, é uma volta, uma necessidade que está ocorrendo por conta do problema de transporte. Mas é que isso. Nosso programa, infelizmente, tem limites e estamos chegando à TV. A TV tem aquela preocupação. Alguma coisa que você quisesse dar um recado da sua visão para o desenvolvimento de Natal? Em primeiro lugar, olhar Natal com otimismo. Pensar Natal no amanhã. E não pensar Natal olhando para os próximos pés, como eu estou olhando para os meus agora. Pensar Natal no amanhã. Isso é a maior mensagem que eu poderia dar aqui como ex-secretário de Planejamento, 2 vezes que fui de Natal e ex-secretário de Planejamento do Estado. Pensar Natal no amanhã. E não só Natal, o grande Natal. E quiçá o Rio Grande do Norte. Eu penso que isso é muito importante, essa visão futurista. A propósito, você me disse que em Portugal há uma expressão que eu acho ótima, que perspectivar. Perspectiva. Olhar para o futuro, verificar o futuro. Ainda que para mim, eu adotei uma outra visão. Meu futuro é hoje. Nós temos que fazer as coisas agora. Agora, acontecer. Meus amigos, como eu trago sempre para vocês, eu trago um livro, e este é um livrão. Um livrão no sentido não só do tamanho, mas do trabalho sobre mulheres, que é de Adriana Magalhães Faustino. Adriana, que é casada, juíza eleitoral, é advogada, casada com um advogado e meu amigo muito querido, Edson Faustino, publicou esse trabalho notável que eu não pude comparecer ao lançamento, mas gostei do livro, li e recomendo. Penso que vale a pena adquirir o livro de Adriana, porque ele tem muito ensinamento. Toda vida eu trago uma frase, e a frase de hoje também é minha. A frase é a seguinte: eu faço normalmente, as minhas filhas, eu dou um bom dia e faço uma frase que geralmente tem uma rima. A de hoje é a seguinte: no dever de cumprir as leis, não cabe um talvez. Há que cumprir. O que é lei é para ser cumprido. Claro. E com inteligência, capacidade para ver o interesse social que ali está. Há que cumprir e não cabe talvez. Não vou dizer talvez eu vou cumprir esse fato, não. Há que cumprir a lei. Meus amigos, este programa estará sempre com vocês, todo sábado, às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Fique conosco, divulgue e cuide da cultura no Rio Grande do Norte. Cuide da inteligência no Rio Grande do Norte. A inteligência entre pessoas. Porque só através da inteligência entre pessoas na sociedade, entre a sociedade, o Rio Grande do Norte e Natal pode progredir. Fique sempre conosco. Baobá, semente lá da África. Baobá, broto no meu coração. Baobá, aqui também.